Vamos abrir a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26. Capítulo 26. 26. Verso 47, para a glória de Deus, amém? Aleluia. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deram-lhe as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e anciões. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Podeis sentar, os irmãos. Hoje é Semana Santa, e nós estamos aqui dizendo os pormenores, sexta-feira da Paixão, dia em que o nosso Senhor e Salvador morreu. Tiraram-lhe a vida exatamente nesta data em que se fala hoje, né? Sexta-feira da Paixão de Cristo. Sexta-feira do grande amor, da grande determinação, do grande propósito de Deus que está em Jesus. Morrer exatamente nessa sexta-feira. Nos informa que
Judas deu essa informação. Aqueles homens achando Jesus no Getsêmani, sozinho, em oração, já espiritualmente se preparando para aquele momento. Também nos mostra que aquelas forças ali, aquelas forças estavam à disposição das autoridades judaicas, que essas forças, exatamente os policiais do templo, estava da autoridade no comando do capitão do templo. Então, não precisava ser tanta gente, não precisava, Jesus até ignora aquele momento, porque era muito poder bélico para prender um homem. E Jesus assim viu aquela multidão vindo, Judas na frente, guiando, porque para identificar Jesus tinha que andar com Jesus, porque não foi a primeira vez que aqueles homens foram prendê-lo, a ponto de perguntar quem era ele, porque não era uma pessoa tão fácil de identificar. Por quê? Porque Jesus parecia com todos. Jesus era uma pessoa que, o texto sagrado, a Bíblia nos diz que era difícil de conhecê-lo, porque ele parecia com todos. Então precisava de Judas ir na frente, porque Judas andou com ele, Judas o conhecia, Judas ouvia ele todos os dias, desde a apresentação dele, naquele dia lá na sinagoga, que ele leu aquele texto famoso de Isaías, que ele começou a caminhar, que Jesus convidou Judas conhecia. E os demais não o conhecia, precisava do guia. Mas foi muito poder bélico, muitos homens armados de porretes e espadas. Parecia que ia prender um homem simples. Não, parecia que iam linchá-lo, ia acabar com ele naquela hora, como se fosse um Golias, um homem gigante. Jesus, ele, ao ver aquilo tudo, aquela situação toda, Pedro se levanta e vai ao encontro daquela multidão. Jesus, ele não tinha como tolerar resistência nenhuma contra a sua prisão. Jesus repreende aquele discípulo. Não, porque quem fere com a espada, com ela será ferido. Aquele momento era um momento que estava acontecendo ali, segundo o que já estava determinado. Não tinha como ninguém intervir. Mas a gente vê Mateus dizendo que o discípulo andava com a espada e estava de posse dela naquele momento, e puxou e tirou a orelha do discípulo, aliás, do soldado da guarda, servo do sacerdote, chamava-se. Ele não vai dizer Mateus, mas João, no capítulo 18, ele vai dizer que era Pedro. Mas por que Mateus não falou? Porque Mateus escreveu bem antes. Não era seguro dizer nomes naquele momento, porque ainda estava muito acirrada, e também no tempo de João também estava acirrado a perseguição. Mas Mateus, provavelmente por esse motivo, porque estava muito recente, não citou o nome de Pedro. Mas João, que escreve bem depois,
João, o apóstolo do amor, vai dizer que foi Pedro quem puxou a espada e tirou a orelha de Malco, servo do sacerdote. O Senhor o rechaça na mesma hora, o repreende na mesma hora, dizendo: não esconde essa espada, porque quem com ela fere, com ela será ferido. Que a gente vê que a coragem de um homem chamado Pedro, né? Era uma multidão, todo mundo armado de espada de porrete. Mas o apóstolo, o servo de Jesus chamado Pedro, uma coragem fantástica. Ele estava decidido a morrer pelo mestre. Ele estava decidido a dizer assim: eu sei que são muitos, vão levar ele, mas alguém vai pagar um preço amargo porque tocou no meu Senhor. Pedro, ele estava decidido a lutar por Jesus. Coragem fantástica daquele homem. Depois a gente vai ver que depois que o Senhor fala aquelas palavras: não, eu vim para isso, para ser cumprir as escrituras, todos deixam ele, menos Pedro. Pedro desce por ali, não sei como, imagino eu, ali pelas oliveiras descendo, vendo até o pátio, olhando de longe Jesus, e ele passa ali um tempo junto de Jesus. Que coragem fantástica! Forçando a barra no pátio, vendo a hora perder a vida, mas ali junto com ele. No meio de tudo isso está Jesus. No meio desse povo que chega para prendê-lo, desse outro que chega para defendê-lo, Jesus está no meio disso. Aprendemos duas coisas aqui. Duas coisas nós podemos aprender aqui. A morte de Jesus aconteceu. A morte de Jesus aconteceu por sua própria escolha. Jesus, ele escolheu morrer por nós. Foi uma escolha dele. Não foi ninguém o convenceu disso. Ele escolheu morrer por nós. Primeiro, porque foi por sua própria escolha. Porque ele não tinha necessidade de ir para Jerusalém naquele dia. Não tinha necessidade de Jesus ir. Nenhuma. Não tinha necessidade de Jesus para a festa de Jerusalém. Ele era Jesus. Ele podia ministrar aquela Páscoa em qualquer lugar. Lógico que todo bom judeu, ele tinha que se esforçar para estar nos arredores de Jerusalém. Fizeram um cálculo de quantos judeus se reunia na Páscoa em Jerusalém. 2,5 milhões de judeus dentro de uma cidade, aquele ruge de gente, e a gente que ficava nos arredores ali de Jerusalém, mas eles consideravam como se estivesse dentro de Jerusalém, porque era muita gente. Então não tinha para que Jesus ir, por isso ele escolheu ir para Jerusalém. Ele morreu por escolha em ir em Jerusalém. Segundo, também não tinha que seguir mais aquela política de um homem magnífico, que curava, que libertava, não precisava mais. Mas ele escolheu ser ainda aquele homem magnífico, tremendo. Sua política de milagres, de sinais e prodígios, ele escolheu isso. Glória a Deus, porque Jesus escolheu morrer por nós. Foi a escolha. Ele poderia ter ficado lá em Cafarnaum, ele poderia ter decidido ficar em qualquer canto, mas ele decidiu ir exatamente para o meio
daqueles que queriam pegar. Ele escolheu fazer isso. Terceiro, também ele poderia ter escapado do Getsêmani e ser salvo. Todas as casas, com certeza, receberiam Jesus para guardá-lo, para protegê-lo. Quem é que não queria guardar aquele que o curou de um câncer, curou de uma lepra, curou de uma cegueira, libertou ele dos demônios? Quem não queria guardar esse homem em casa? Então, ele poderia ter escapado, mas ele não fez isso. Ele escolheu ficar. Ele não fugiu, ele escolheu ficar. Ele vai dizer, lá no texto, ele vai dizer que não, Pedro, não faz isso, porque eu poderia rogar ao meu pai agora uma miríade de anjos, e esses anjos viriam me guardar. Ele poderia, ele vai dizer isso, calma, eu escolho morrer por vocês. Eu poderia invocar agora, Deus Pai, mande agora, eu te peço uma legião, uma miríade de anjos para me guardar. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele escolheu morrer em nosso lugar. Foi uma escolha dele, irmão. Cada movimento, cada passo, cada atitude mostrava que ninguém tirou a vida dele. Cada fala que ele dizia assim: eu escolhi isso. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus a entregou por nós. Ele poderia se ocultar, como se ocultou da primeira vez que pegaram ele e levaram ele para jogar ele num barranco, numa barreira embaixo, espiadeira embaixo, jogar ele. Ele para, quando ele chega próximo, ele para, todo mundo para, ele sai no meio do povo e vai embora. Ele poderia ter feito isso de novo, mas ele não fez. Então, irmãos, cada passo de Jesus que ele dava, ele demonstrava que ninguém poderia tirar a sua vida, mas ele escolheu dar. Ele escolheu morrer por nós. Poderia ocultar de novo, solicitar os anjos do céu para guardar ele. Não. Ele ficou lá. Ele se levantou e foi. Poderia ter, eita, lá vem a turma me pegar. Aquela turma tudo de tocha. Era fácil identificar, não é, irmãos? Aquelas tochas, todo mundo de tocha na escuridão daquele, fora de Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras. Poderia. Se vamos se esconder, rapaziada, vamos por aqui, a gente sai por aqui, sai na casa de fulano, chega e sai no meio de Jerusalém. Quem ia pegar ele? Ninguém. Porque era escuro. Quem vem com as tochas, a gente vem de longe. Quem está no escuro vê uma luz muito distante e dá para identificar quem é ou não é. Mas ele não foge. Cada passo que ele dava, ele mostrou que ninguém tirou a vida dele. Ele escolheu morrer em nosso lugar. A morte de Jesus aconteceu por sua própria escolha. Segundo, Jesus escolheu morrer porque sabia que a sua morte era propósito de Deus. Escolheu. Segundo, sabia que na sua morte tinha a vontade soberana
de Deus. Os propósitos de Deus estavam exatamente em ele morrer, não era ele viver. Poderia se questionar, 33 anos, a flor da idade, quantos milagres, quanto mais Jesus podia fazer. Mas ele resolveu interromper, porque ele sabia que aquele interrompimento de sua vida jovem tinha o propósito de Deus. Se a gente entendesse como Jesus entende as coisas, né, irmãos? A gente fugiria menos das situações. Porque a nossa situação é aí quando tudo vai bem, tem segurança, tá ok, né? Mas ele não fez isso. Primeiro, porque tomou o caminho da morte? Porque os profetas anunciaram a sua morte. Deus já tinha dito pelos profetas que ele iria morrer. Tinha propósito de Deus e ele sabia, foi revelado por quem? Pelos profetas. Disse: deixa cumprir o que está escrito ao meu respeito. Jesus morreu por sua própria escolha, porque ele sabia que nessa escolha tinha os propósitos eternos de Deus. Porque tinha propósito de Deus? Porque o único caminho era o amor. Por isso que ele assume esse propósito de Deus. Por quê? Porque tinha o amor de Deus nesse propósito. O que é que João vai dizer? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus escolheu morrer porque tinha propósito de Deus, e esse propósito estava o amor de Deus. O amor de Deus por ele, por Jesus? Não. O amor de Deus para conosco. O amor de Deus era tão grande sobre nós que Jesus escolheu e assumiu esse propósito de Deus, morrendo em nosso lugar. E ele, para cumprir esse propósito, ele faz uma repreensão. Quando Pedro puxa a espada, ele diz assim: não lança a mão da espada, porque quem se vale da espada, pela espada morrerá. Propósito de Deus, a escolha de Jesus morrer pacificamente. Por quê? Porque tinha que ser de uma maneira pacífica. Porque violência gera violência. Tinha que ser, o propósito de Deus tinha que ser pacífico, porque teria que ser interrompido a violência. Porque Deus vai dizer para Moisés: Moisés, a ira não entra na minha terra, o ódio não entra na minha terra, a violência não entra na minha terra. Tem que ser pacífica a entrada triunfal na minha terra. Não poderia ser por violência, mas teria que ser por entrega. Por isso que não teve resistência, porque o Senhor queria quebrar este mal chamado violência em si mesmo, para cumprir o propósito de Deus. Glória a Jesus. Por que Jesus escolheu morrer? Por esse propósito. Porque Jesus sabia que o poder da guerra, Jesus sabia
que o poder da força nunca vai resolver nada. Que quem faz guerra, recebe guerra. Quem usa da força, também recebe a força que usou. Dizem que os karatecas, eles cavam e colocam uma tábua no chão. Se a tábua tem 3 metros, eles dividem a tábua em 1,5 e 1,5. 1,5 dentro da terra, 1,5 fora. E eles ficam socando e dando chutes naquela tábua. Só que só dá uma pancada na tábua. A pancada, a força que a tábua recebe e vai atrás, ela volta na mesma proporção, na mesma força. Então o cara, pô, a tábua vai e ela vem na mesma proporção. Jesus sabia disso. Jesus sabia que se ele usasse da força, não nasceria um povo vencedor, mas um povo morto, um povo fraco, um povo envolto em fraquezas, criaturas piores do que ele. Por isso que ele resolve escolher morrer por nós, para cumprir um propósito de Deus. Porque não poderia mais existir violência por violência, sangue por sangue, olho por olho, dente por dente, não. Por isso que ele se entregou. Ele escolheu morrer para cumprir um propósito de Deus. Glória a Jesus. Jesus sabia que a única forma de cumprir o propósito de Deus era pelo amor sacrificial. Será que foi fácil? Todos que botam os pés nessa terra, todos nascidos de mulher, sabem o quanto a terra é difícil de viver. A luta que é sobreviver, a luta que é caminhar, a luta que é ter paz, a luta que é crescer, a luta que é ter saúde, a luta que é ganhar dinheiro, a luta é sobreviver. Como é difícil. Mas Jesus, ele sabia, para cumprir o propósito de Deus, tinha que ser pelo amor sacrificial. Não tinha como não ser assim. Por isso que ele escolheu morrer, para cumprir o propósito de Deus. Ele escolheu. Já lá no chamado, no céu, na eternidade, ele disse: quem há de ir por nós? Eu vou. Ele mesmo se propôs a ir. Tem coisa pior do que você querer o bem de uma pessoa e a pessoa não aceitar aquele bem. É ruim, é difícil você tentar dizer a uma pessoa: meu amigo, não faça isso não, que isso vai lhe prejudicar. E a pessoa diz: não, mas eu vou fazer. Isso requer um sacrifício de amor enorme. Porque é muito bom você pegar uma pessoa: não faça não, tá certo, não vou fazer não. Você, ufa, que bom que ele é obediente. Mas você pegar uma pessoa desobediente, mal, ruim, e você quer o bem dele, quer o bem dela, por mais que brigue, por mais que discuta, e aquela pessoa não. Isso exige um sacrifício de amor maior do que todos. Por isso que Cristo escolheu morrer para cumprir o propósito do Senhor, e isso pelo amor sacrificial dele. Merecemos? Não. Mas quem aceita Jesus, quem entende essa escolha, tem direito ao céu. Por que teria que ser encerrado? Porque aqueles mesmos judeus que se levantaram contra ele, 40 anos depois, viram que ele estava certo. O templo foi destruído. O que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, de fato não ficou. Tudo foi destruído. Eles viram
Eles viram que não valeu a pena essa luta, essa dificuldade. Ele mostrou que o amor venceu, a obediência venceu. Ele viu, por isso que ele resolveu morrer, escolheu morrer por nós. Por isso que essa é a paixão de Cristo. Essa é a paixão de Cristo por nós. É que ele escolheu. Ele disse: ninguém vai morrer, eu vou morrer. E todos que creem na minha morte terão a vida eterna, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Essa é a paixão de Cristo, meu irmão. É que ele escolheu morrer em nosso lugar. Ninguém o obrigou a fazer isso. Ninguém o reclamou a ele para ele fazer isso. Não. Ele escolheu, diante de Deus e da humanidade, morrer em nosso lugar. Está difícil hoje, igreja do Senhor. Está difícil agora. Está difícil. Vai ficar mais difícil. Mas vale a pena o sacrifício de continuar confessando Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Vale a pena o amor sacrificial por Ele, não na intensidade do seu amor, porque quem é que pode chegar à intensidade do amor de Jesus? Homem nenhum. Mas ele vai entender que se você se esforçar por amor a Ele, você terá acesso às mansões celestiais. Então vale a pena suportar. Vai apertar até chegar à presença do anticristo sobre a terra. 3 anos e meio de prosperidade. Nós temos que estar focado nesse amor sacrificial, tanto para o ter e tanto para o deixar de ter. Tem que ter o sacrifício. E nessa noite, quem entendeu que Jesus escolheu morrer por você, escolha Jesus para que você possa ter vida eterna por Ele. Escolha Jesus para que você possa ter acesso às mansões celestiais, porque ninguém vai ver ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Todos que querem ver a Deus, todos que estão desesperados, que posso fazer para ser salvo? Está aí o sacrifício dele na cruz do Calvário para salvar você e a mim. Quem tem e entendeu esse chamado, esse desejo que Jesus tem de te salvar, confessa a Ele onde você estiver. Entrega a vida a Ele onde você estiver, porque grande é o teu amor, o grande é o amor dele por tua vida. Ele entregou, Ele escolheu morrer por você, homem pecador que só faz o que não agrada, mas Ele amou a mim, ainda estando eu no meu estado pecaminoso. Ele resolveu me amar e eu estou aqui por esse grande amor sacrificial que está em Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. Você que está em casa aí, que está com o coração, está chorando agora. Você que está chorando agora aí, vendo que esse amor é real, entrega a tua vida a Ele. Confessa a Ele. O texto sagrado diz que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Essa é a verdade. Se você está aí agora chorando, coração ardendo, levanta a tua mão direita e diz: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e tu terás uma mansão celestial no céu. Só isso. Glória a Deus. Essa é a verdade de Deus para o nosso coração. Que Deus nos abençoe.
e nos conceda a vitória. Vamos ouvir um hino, vamos ouvir uma canção.